Queridos, estamos chegando aí no mês, metade do ano, começando o mês de junho, e estamos aí à vésperas de uma Copa do Mundo, mais uma Copa do Mundo. Já se passaram 4 anos daquele 7-1, e aí o tempo voa, o tempo passa rápido demais. E aí toda essa expectativa da Copa, onde nós ouvimos quem são os favoritos, quem é que vai ganhar, quem vai chegar às finais, o que o Brasil vai fazer nessa Copa do Mundo. E aí eu sei que nós estamos um pouco desanimados, exatamente por relação ao que vem acontecendo no país, mas estamos aí. Quando o primeiro jogo, parece que a gente esquece toda a crise, falta de combustível, saímos na 36 comemorar a vitória, e aí tudo muda. Mas é interessante que, apesar de todo o preparo, são várias seleções se preparando, são atletas que dedicam a vida toda deles a esse esporte, mas quando chega nesse momento, o que vai pesar é a mente, é a concentração, é a maneira que eles vão olhar os seus adversários e a maneira que eles vão olhar os seus companheiros de equipe para que eles possam encontrar forças para chegar até a final e assim se consagrar campeão. E é interessante que nesse período de Copa do Mundo nós sempre começamos a escolher aquele time fraco que queremos que chegue longe, que não seja o campeão, mas que pelo menos chegue mais longe. E todo mundo fica concentrado naquilo que eles vão fazer, e quando eles pegarem uma seleção mais forte, nós queremos que eles tenham uma visão de vencedor. É interessante que isso também reflete muito na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Quando nós sabemos que temos possibilidades de conquistar uma nova realidade na nossa vida, quando nós temos o desejo e a convicção que uma porta se abre para nós, para que novas realidades aconteçam, muitas vezes nós não conseguimos mudar a nossa história, mudar a nossa família, mudar a nossa vida, mudar a nossa perspectiva, porque nós não conseguimos visualizar a possibilidade que as coisas sejam diferentes. E quando nós pensamos que há 4 anos atrás nós tivemos uma seleção, como nós vimos, e 4 anos depois nós temos uma outra expectativa, uma outra perspectiva, nós olhamos para a nossa realidade. 4 anos também se passaram na nossa vida. 4 anos aconteceram tantas coisas, tantas mudanças na nossa história, mas parece que nós continuamos patinando no mesmo lugar, parece que as coisas não fluem, as coisas não acontecem, as coisas não mudam na nossa história, e aí é necessário a gente aprender a olhar de forma diferente para a nossa vida, olhar diferente aquilo que Deus tem prometido a cada um de nós, olhar diferente para a nossa vida, para a nossa história, para aquilo que Deus tem feito a cada um de nós. E por isso que a série de mensagens neste mês de junho, mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Muitos aqui da igreja estão lendo o livro de Rick Warren, que é Uma Vida com Propósito. Um dos capítulos, os primeiros capítulos, ele faz o seguinte comentário: uma das melhores maneiras de compreender os outros é perguntando. Vocês lembram? Quem está lendo o livro? Qual que é a melhor maneira de compreender o outro? É perguntando a ele: como você enxerga a sua vida? Um dos capítulos ele trabalha exatamente essa realidade, essa pergunta: como que você enxerga a sua vida? E a maneira que a resposta vem, a maneira que você responde, a outra pessoa responde esta pergunta, vai definir exatamente qual é a maneira que esta pessoa enxerga a vida, e isso vai moldar a sua vida. Então a maneira que você responde, que você enxerga a sua vida, é exatamente isso que vai moldar a sua vida. Quando nós predeterminamos pela nossa visão o que nós queremos a nossa vida, e aquilo que nós entendemos que o que é a vida, isto vai moldando a cada dia a nossa história. Sua perspectiva irá influenciar o modo de você investir o seu tempo, gastar seu dinheiro, usar seus talentos e valorizar os seus relacionamentos. Ou seja, a maneira que eu enxergo a minha vida
influencia a forma que eu invisto, a forma que eu gasto, a forma que eu uso os meus talentos e a maneira que eu construo os meus relacionamentos. Mas a pergunta que fica para nós: como então enxergar a vida? Como poder olhar para a nossa vida? Como poder dar uma resposta significativa da forma que você e eu olhamos para a nossa vida? Números 13, versículo 1 e versículo 2. Abre em Gênesis, vai passando alguns livros e você vai chegar em Números 13, 1 e 2. E mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós iremos falar de vários versículos, ou nos acompanha nos slides. Números capítulo 13, versículo 1 e 2, nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Só para entender esse momento, a nação, o povo de Deus, estava escravo no Egito. Deus ouviu o clamor do seu povo, decidiu libertar o seu povo, levantou Moisés para liderar aquele povo, e assim nós conhecemos a história das 10 pragas, e tudo aquilo que Deus fez. Deus libertou a sua nação, e Deus trouxe à memória daquele povo a promessa feita em Gênesis 12, onde Deus mandaria aquele povo a uma nação. A partir de Abraão, faria uma grande nação, e daria a ele uma terra que emanasse leite e mel. E assim então esse povo passa pela escravidão do Egito, passa pelas 10 pragas, passa pela libertação, e agora estão rumo à terra prometida. E quando eles chegam na porta dessa terra prometida, Deus dá uma ordem a Moisés, que ele escolhesse um homem de cada tribo de Israel, para que enviasse esses homens a entrar naquela terra, para que eles pudessem fiscalizar como era a terra, qual era a realidade dos povos que ali moravam, qual era a qualidade da terra, a qualidade do fruto. E assim que aqueles espias adentrassem, passassem ali por alguns dias, voltassem para eles e daria todo o relatório do que eles viram, do que eles comeram, da maneira que eles visualizaram aquela terra. Nessa ordem, existia uma ordem de Deus e uma promessa. A ordem: envia homens que espiem a terra de Canaã. Foi Deus quem deu essa ordem. E sabe o que eu imagino nesse momento? Sabe você, pai, quando compra um presente para o seu filho, e compra um presente que para você é o máximo, porque era aquilo que o seu filho desejava, e aí você compra e faz uma surpresa para ele. Você coloca no quarto dele, deixa lá escondidinho, faz ali uma conversa com ele, e espera que ele entre naquele quarto e volte correndo, dar um grande abraço em você, e agradeça por tudo aquilo que você faz por ele. E aí você compra o presente, faz toda a trama necessária, deixa o presente no quarto, e aí seu filho entra, passa uns 5 minutos e nada de voltar, e você vai lá e ele vai dizer assim: ah, pai, é até parecido com aquele que eu queria. Qual que é a sua resposta? Não te dou mais nada, porque na sua idade, se eu tivesse isso, jamais eu teria essa reação sua. Você não vai ganhar mais nada. E eu entendo que é exatamente esse sentimento que vem no coração de Deus nesse momento. Toda a trajetória de uma nação da escravidão à liberdade, à terra prometida, e Deus manda os espias até lá, e eles vão espiar a terra, e olha o que diz a promessa de Deus: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Eu vou tirar vocês do Egito, e vou colocar vocês em uma terra boa e ampla, que mana leite e mel.
Os espias passam por aquela terra e encontram uma confirmação da promessa. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Queridos, eles vão até aquela terra, e eles vão na convicção da promessa que Deus havia feito de libertar e colocar exatamente numa terra que manasse leite e mel. E eles entram naquela terra, o relatório que é trazido por eles é exatamente de acordo com aquilo que Deus havia prometido ao seu povo. E havia uma convicção no coração de alguns deles. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Vamos lá, a promessa de Deus era essa, a terra vai testificar exatamente aquilo que Deus havia prometido. O que nós estamos esperando? Vamos lá subir e vamos possuir essa terra. Mas lembra da pergunta? Como você enxerga a vida? A reação desses espias é exatamente entrar com os nossos filhos. Deus havia prometido e Deus havia cumprido, dando a eles a possibilidade de enxergar aquela terra. E quando volta ao relatório deles, é esse. Eles mostram que exatamente a terra era como Deus havia dito. Porém, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E olha como eles concluem: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Deus havia dado a promessa, Deus mostra o cumprimento da promessa, e quando eles voltam ali relatar ao povo, eles começam a falar que aquela terra não é tão boa assim, não é tão perfeita assim, porque lá tem moradores gigantes, tem homens de batalha, homens de guerra, e nós não conseguiremos prevalecer contra eles. E aí ele diz assim: e nós, aos olhos deles, eram como gafanhotos, e pior ainda, da mesma maneira eles olhavam para nós como gafanhotos. Ou seja, uma visão derrotista da vida. Uma visão completamente derrotista da vida. Quer entender o que é uma visão derrotista da vida? Opinião daquele que, em um conflito, tende sistematicamente a acreditar na derrota ou que para isso contribui, ao preconizar o abandono da luta. A atitude daquele que julga os seus projetos sempre destinados ao fracasso. Trocando por miúdos, são pessoas que olham de forma sistemática para a vida e só enxerga uma coisa: vai dar errado. Se não der errado, eu tenho a certeza que eu vou contribuir para que as coisas deem errado. É entrar num processo, é entrar num novo projeto apenas com uma convicção: vou fracassar de novo. Vai dar tudo errado de novo. Quer de uma forma mais teológica essa afirmação? Olha o que diz João Calvino, o plantador da igreja presbiteriana, o fundador da igreja presbiteriana, como é o nome da cidade? Esqueci, peraí. Genebra. E é o pai de toda a teologia nossa. Se alguém se sente exausto logo no início da competição e prontamente se afasta com o fim de descansar, o mesmo será condenado por indolência em vez de premiado. Aquele que olha uma batalha, aquele que olha uma corrida, aquele que olha uma porta que se abre, mas de forma imediata ele prontamente se afasta com o fim de descansar, perdeu o crédito, já está condenado por indolência
em vez de premiado. Ou seja, o derrotismo faz com que ache que já perdeu, antes mesmo de começar. Quantos de nós temos uma visão derrotista da vida? Sabe qual que é o grande problema? Que essa visão derrotista traz as suas implicações. Primeira delas, leva-nos a enxergar o pior como algo melhor. Olha o que diz Números 14, versículo 1 e versículo 2. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. A visão derrotista da vida faz com que nós olhemos aquilo que é pior, numa ótica que é melhor. Se eu tivesse no Egito, morresse lá, estava melhor do que aqui. Se tivesse morrido no deserto, sem chegar a essa terra, teria sido muito melhor. Queridos, é interessante o quanto que nós passamos a olhar para a vida, nessa visão derrotista, e achar que aquilo que era o pior, aquele momento que a nossa vida nada acontecia de bom, a nossa vida era só angústia, sofrimento, e quando vem o desafio para mudar a nossa história, nós começamos a ver com bons olhos aquele momento da nossa história. Mas pelo menos, mas talvez se eu tivesse insistido um pouco mais. Mas a segunda implicação leva-nos a antigas escolhas erradas. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Deus liberta a nação da escravidão do Egito. E Deus fala para Moisés subir ao monte, pegar a lei, para que aquele povo pudesse ter uma lei, para que eles vivessem de acordo com a vontade de Deus. Moisés sobe ao monte, demora um pouco para voltar. Qual que é a atitude deles? Pegam todo o ouro que tem e fazem ali um animal de ouro e dizem assim: este é o nosso Deus que nos libertou, este é o nosso Deus. O que eles estavam fazendo? Abandonando o projeto de Deus, cultivando a ingratidão no coração e dando glória àquilo que não era Deus. O que eles estão fazendo aqui de novo? Quando tem uma visão derrotista da vida, nós começamos a ter velhas escolhas erradas. Vamos agora entre nós levantar um capitão, deixa Moisés, e vamos levantar alguém que nos leve de volta para a escravidão, alguém que nos leve de volta ao sofrimento. E é interessante o quanto nós passamos a fazer escolhas erradas. Quando as coisas não vão bem no nosso casamento, a decisão que nós temos muitas vezes é olhar as atitudes erradas do passado, as escolhas erradas, e começamos a investir nelas de novo. Quando o nosso trabalho não vai dando certo, nós começamos de novo a trazer velhos valores, velhas escolhas, e começamos a acreditar que aquilo era melhor, que aquilo era o certo a fazer. Mas também leva-nos a desacreditar das promessas de Deus. Olha o que eles fizeram. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. Gente, a terra é ampla, é boa, mana leite e mel, mas não vale a pena. Não vale a pena ir para lá. Era melhor ficar no Egito. Era muito melhor passar o deserto de novo do que entrar nessa terra. E esquece aquilo que Deus havia prometido para a sua nação, dar a eles aquela terra. E o quanto nós temos facilidade, numa visão derrotista da vida, esquecer as promessas que Deus tem feito a cada um de nós, em cada área da nossa vida. Nós começamos a olhar desta forma e infamar aquilo que Deus está mostrando para nós. Se Deus mostra uma realidade diferente para a família, nós começamos a colocar obstáculos para que aquilo não se torne realidade. Se Deus começa a falar de forma diferente em relação aos nossos filhos, nós começamos a infamar, nós começamos a mostrar que aquilo não é possível. Se Deus mostra algo diferente na nossa vida profissional, da mesma maneira nós levantamos, esquecemos as promessas de Deus e começamos a difamar aquilo que Deus está prometendo a cada um de nós.
Lembra o que Rick Warren disse? Sua perspectiva irá influenciar o modo de investir o seu tempo, gastar o seu dinheiro, usar os seus talentos e valorizar os seus relacionamentos. Olha o que diz Números 14, 21 e 23. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. O que eles fizeram desde a saída do Egito? Você pode começar a ler em Êxodo e vai vendo toda a história, o quanto que Moisés enfrentou da murmuração daquela nação. Reclamavam porque não tinha água, reclamavam porque não tinha comida, reclamavam porque queriam voltar para o Egito, reclamavam o tempo todo, mesmo vendo Deus abrir o mar, mesmo vendo Deus libertar a sua nação, mesmo vendo Deus colocá-los diante da terra prometida, mesmo assim eles murmuravam. E a resposta de Deus para aquela geração: porque vocês tiveram uma visão derrotista da vida, porque vocês o tempo todo blasfemaram contra mim, o tempo todo vocês murmuraram e não acreditaram nas minhas promessas, sabe o que vai acontecer com vocês? Nenhum de vocês entrarão na terra prometida. Uma geração inteira condenada por uma visão derrotista. Aquela geração toda não entrou naquela terra. Só para você imaginar a nossa realidade aqui, Deus fazendo para nós todos uma promessa, e nós desacreditando dessa promessa de Deus, pela visão derrotista que nós temos. Deus iria dizer assim: tudo bem, vocês desacreditaram, vocês só murmuraram e não confiaram em mim, sabe de uma coisa? Nenhum de vocês irão receber a promessa que eu fiz, só a futura geração irá colher os frutos da minha promessa. É interessante que, por 40 anos depois disso, estando à entrada da terra, esse povo andou em círculo, até toda aquela geração não mais existir, e assim com a liderança de Josué, entrar e receber aquela terra. Quando a gente lê Romanos, capítulo 8, capítulo 3 até o capítulo 8, ele vai falar da nossa realidade com Deus. Ele começa o capítulo 3 dizendo que todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus. Todos nós estamos longe. A partir do capítulo 3 ele vai traçar todo o projeto de salvação. E ele começa o capítulo 8 com a seguinte afirmação: que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a partir desta afirmação do capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo descreve 3 realidades daquele povo: perseguição, sofrimento e acusações. Se você ler o capítulo 8 todo, você vai encontrar um povo que sofre, um povo que é perseguido, um povo que sofre acusação o tempo todo. Mas para este povo, Paulo vai escrever: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele vai dizendo, do capítulo 3 até o capítulo 8, todas as promessas de Deus à sua igreja. E ele termina dizendo, começa o capítulo 8 dizendo que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, todo o plano de Deus foi concluído, todo o projeto de Deus foi realizado, e isso aconteceu a partir da pessoa de Jesus Cristo. O que Paulo nos convida a olhar é uma visão mais que vencedora da vida. Eu quero deixar claro para você que essa mensagem não é uma mensagem motivacional, não é uma mensagem de autoajuda, não é uma mensagem para coçar o nosso ego, coçar os nossos ouvidos.
mas é uma mensagem para que nós fiquemos atentos para as promessas de Deus, para que nós possamos crer naquilo que Deus tem falado em relação à nossa vida, em relação à nossa família, em relação à nossa igreja, e começar a acreditar e buscar para que se torne realidade na nossa vida. Não é tentar motivar a nossa vida para escolhas erradas, mas é direcionar a nossa vida para aquilo que Deus fez em nosso favor por meio de Cristo Jesus. Ou seja, a nossa visão mais que vencedora é por meio daquele que nos amou, que é Jesus o Cristo. A maneira que você e eu passamos a olhar de forma vencedora para a nossa vida é a partir da pessoa de Jesus Cristo. E uma visão mais que vencedora na nação de Israel surgiu através da vida de Caleb. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Uma nação inteira cultivando uma visão derrotista. E quando eles começaram a murmurar contra a terra, quando eles começaram a infamar aquela terra, Caleb se levanta e diz: não é assim que devemos agir, não é essa escolha que devemos fazer, vamos nos levantar e vamos prevalecer contra essa terra. Caleb mostra, nos ensina o que é ter uma visão mais que vencedora da vida. E a primeira coisa que aprendemos, o primeiro ponto que aprendemos com Caleb, uma visão mais que vencedora, que não se conforma com o pessimismo da multidão. Olha o que diz Número 14, versículos 6 e 7. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Você já imaginou essa cena? Vão 12 espias, e quando eles voltam com o relatório, a primeira palavra deles é exatamente a maneira que Deus havia prometido aos nossos pais. Porém, não é seguro entrar lá. Ser escravo no Egito, viver no deserto é muito melhor do que entrar nessa terra. E começar aquela murmuração no meio do povo, tentando convencer todas as pessoas a não aceitar o plano de Deus para entrar naquela terra. E assim vai passando de um para o outro, e um começa a informar o outro, e um começa a comunicar, e toda uma nação chega à seguinte conclusão: vamos voltar para o Egito. Vamos esquecer essa terra, deixa para lá, e voltaremos para morrer no Egito. E no meio desta realidade, levanta-se Josué e Caleb, rasgam as suas vestes e gritam ao povo: parem de fazer isso, parem de dizer isso, porque a terra pela qual nós passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Pare de olhar com os olhos humanos e comece a olhar com a visão de Deus. Comece a acreditar naquilo que Deus diz a essa nação. Eu achei interessante, eu recebi isso essa semana, e eu resolvi colocar aqui. Não sei se você vai conseguir ler. Se você conseguir, não precisa mais ir no oculista. Mas essa mulher com o cachorrinho pequeno está dizendo assim: e do que se alimenta seu pessimismo de estimação? Basicamente do noticiário da grande imprensa. Do que o seu aí, animalzinho de estimação, está se alimentando? O que diz a grande imprensa? O que diz a multidão? O que diz as pessoas? Um exemplo, eu tenho certeza que você encheu o tanque do seu carro, você fez uma baita de uma compra ontem, ou sábado, ontem ou sexta-feira, porque tem a plena certeza que hoje à meia-noite os caminhoneiros irão entrar de novo em greve, e agora não vai ter como negociar com o governo, porque eles vão até o fim. Todos os carros irão parar, os mercados irão fechar, o Brasil parou agora. Os coitados nem voltaram para casa da primeira greve. E nós já estamos determinando o que vai acontecer hoje, meia-noite. Pode acontecer, eles vão se organizar a partir de agora. Tem meia hora para organizar isso. Mas, queridos, como nós somos pessimistas?
Como nós somos pessimistas a partir daquilo que nós ouvimos. As pessoas começam a falar para a gente e nós acreditamos que aquilo é verdade. Quando fala de família, nós falamos assim, minha família é igual, então desista dela. Quando falamos de filhos, isso aqui vai ser complicado, eu sei que vai ser desse jeito. E nós começamos a ouvir. E aquilo vai minando a nossa fé, vai minando a nossa confiança, vai minando a nossa vontade de viver. E não é tão incomum pessoas abandonando famílias, pessoas abandonando trabalho, pessoas abandonando relacionamentos, pessoas abandonando a vida, porque alguém chegou no ouvido e jogou um pessimismo coletivo. Caleb não se deixou afetar pelo pessimismo daquela multidão. Por mais veemência que a multidão tinha, e por mais facilidade que aqueles que ouvissem, era levar mais para o lado do pessimismo, eles não aceitaram. Josué e Caleb rasgaram suas vestes e disseram, não, nós não iremos aceitar essa realidade. Por quê? Porque Deus é o Senhor das circunstâncias. Olha o que Paulo fala aos Romanos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se Deus nos chamou com um propósito, as coisas podem estar indo de mal a pior. Os nossos olhos só podem enxergar gigantes, homens guerreiros, homens de batalha. Podemos apenas enxergar algo que nós não conseguiremos enfrentar. Mas aquilo vai ser algo que Deus vai usar para cooperar para o meu bem. Não para os meus sonhos humanos, mas exatamente para aquilo que é o propósito dele na minha existência. O sonho daqueles homens era voltar para o deserto, voltar para o Egito. Mas o propósito de Deus para eles era entrar naquela terra e tomar posse daquilo que Deus havia prometido. Queridos, quando nós nos conformamos com a visão pessimista da multidão, nós temos muito mais chance para chegar ao topo daquilo que Deus tem dado na nossa vida. Lembrei-me de uma historinha bem simples. Um dia aconselhando uma mulher, falando de passagens bíblicas, mostrando para ela toda essa realidade, e aí eu resolvi contar essa história. E até hoje, quando essa mulher se encontra comigo, ela fala: pastor, aquela história mudou minha visão de vida. Tudo que eu tinha falado, mas essa história mudou. É a corrida de sapo. Acho que eu já contei aqui. Alguém lembra da corrida de sapo? Teve uma corrida de sapo para chegar no topo da montanha. Os sapos, no belo dia, toda a imprensa estava lá, toda a multidão de sapos, e foram lá naquela corrida, que era o sapo que chegaria ao topo da montanha. E aí deu a largada, e os sapinhos contentes, saltitantes, começaram a pular em direção ao topo da montanha. Mas um sapinho teve uma grande descoberta: sapo não sobe montanha. Aí ele parou, segurou na perninha do outro e disse: ei, peraí, sapo não sobe montanha. Aí o outro parou também, já pegou o terceiro, e foi o quarto, o quinto, o sexto, e foi indo, e eles começaram a um falar para o outro, e aquele sapo foi parando, mas um belo sapinho continuou saltitante, subindo a montanha. E aquela multidão de sapo gritando lá embaixo: sapo não sobe a montanha, desista, sapo não sobe a montanha. E o sapinho foi até o final e chegou lá no topo da montanha. Naquele momento chega toda a imprensa e pergunta àquele sapo: sapinho, você ouviu a multidão dizendo que sapo não sobe a montanha? Como que você conseguiu subir a montanha? Sapo, como que você conseguiu? Sapo, como que você conseguiu? Aí chegaram à conclusão: aquele sapo era surdo, e por isso não ouviu a multidão. Não sobe, não sobe, não sobe. Queridos, nós precisamos colocar uma peneirinha no nosso ouvido e começar a saber de onde vem, qual é a motivação que está vindo, por que me disseram aquilo, e qual a razão que eu preciso ouvir ou rejeitar aquilo. São coisas que nós estamos deixando de experimentar na nossa vida com Deus, porque nós damos ouvidos à multidão pessimista. Mas uma visão mais que vencedora da vida é uma visão que não duvida das promessas de Deus. Números 13, 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Isso aqui, os 12 espias disseram. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: vamos subir e vamos possuir essa terra.
Primeira coisa que nós aprendemos em não duvidar é a convicção de que Deus fez e está fazendo. Para que nós não esqueçamos as promessas de Deus, para que nós não venhamos duvidar das promessas de Deus, a primeira coisa que temos que aprender a alimentar, uma convicção do que Deus fez e do que Deus está fazendo. Aquela geração é a mesma geração que era escrava no Egito, é a mesma geração das pragas, é a mesma geração que viu o mar se abrindo, e todo o exército de Faraó sendo derrotado pelo mar. É a mesma geração que calçou sandálias que não se gastaram. É a mesma geração que viu o maná cair do céu. É a mesma geração que viu água sair da pedra. É a mesma geração que viu as promessas de Deus se cumprindo naquele povo. É a mesma geração. Mas a convicção do que Deus fez e estava fazendo não estava no coração daqueles homens. E quando nós olhamos para a nossa história, tudo que Deus já fez em cada um de nós e o que Ele está fazendo é uma grande razão para que nós não desconfiemos das promessas de Deus, mas também que não duvida das promessas é a segurança de que Deus prometeu e irá cumprir. Foi Deus quem fez a promessa àquela nação, de dar a eles uma terra boa e ampla que manasse leite e mel. Deus havia prometido e iria cumprir, mas também é a tranquilidade de que Deus mandou e dará condições. A palavra de Caleb é: nós vamos prevalecer contra eles. Tudo que Deus havia prometido foi exatamente aquilo que nós vimos, e nós iremos prevalecer, porque tem gigantes lá. É um povo de guerra, são nações que vão devoram os seus próprios moradores, e eles olham para nós como gafanhotos. Como que nós poderemos? Tranquilidade, foi Deus que mandou, e Ele vai dar condições. Ou seja, olha o que diz Número 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus não é como você e eu, limitados, pecadores, que prometemos e não cumprimos. Mas Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E no mesmo contexto de Romanos, Paulo vai dizer: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que Deus predestinou você e eu para sermos a semelhança de Jesus Cristo. Loucura! Como que homens pecadores, homens que distanciaram de Deus, homens que rejeitaram o plano de Deus, como que nós conseguiremos ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus? Mas ele conclui: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O que Deus fez e está fazendo. Deus prometeu, Deus cumpriu em Cristo Jesus, Deus nos chamou, Deus pagou o preço, nos reconciliou e tem promessas para a nossa vida. Esta é a convicção. Se nós queremos ter uma visão vencedora da vida, não duvide das promessas de Deus. Se Deus prometeu na sua palavra, creia profundamente naquilo que Ele prometeu. Mas uma visão mais que vencedora, que não negocia os preceitos de Deus. Ainda em Números 14, se o Senhor se agradar de nós, palavra aqui de Caleb, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Olha o que Caleb está dizendo: esse povo perdeu quem cuidava deles,
Agora a vez deles passou. Agora chegou a nossa hora. São grandes, são gigantes, são guerreiros, mas vamos devorar cada um deles como a um pão. E ele vai concluir da seguinte maneira: retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Mas para que isso se torne realidade, ele vai falar de alguns preceitos. Apenas se Deus se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Uma visão construída a partir da revelação de Deus. Aquele povo tinha apenas uma ordem a ser cumprida: obediência. Obediência a Deus. Obediência aos preceitos de Deus. Sabe por que a nossa visão deixa de ser uma visão vencedora e passa a ser uma visão derrotista da vida? Porque nós rejeitamos os preceitos de Deus. Lembro uma vez, uma mulher foi na igreja, visitou a nossa igreja, saiu da nossa igreja, voltou para sua casa, foi para a casa dos vizinhos, começou a beber e voltou para casa e teve uma grande briga com o seu marido. E aí depois veio conversar comigo sobre o que havia acontecido no dia que ela foi para a igreja. E aí eu perguntei para ela o que ela tinha aprendido na igreja naquele domingo. E ela disse: falei, você voltou para casa e tomou uma outra decisão, uma outra escolha. Qual foi a razão que você brigou com seu esposo? Ter ido à igreja, cumprido os preceitos, ou ter feito a escolha de ir para a casa de amigos e ter atitudes equivocadas? O nosso grande problema não é aquilo que Deus promete para nós, mas é aquilo que nós fazemos a partir daquilo que Deus tem prometido a cada um de nós. Nós começamos a partir da nossa vontade, seguir os nossos próprios caminhos. Exemplo bíblico: Abraão. O que Deus prometeu a ele? Um filho. Fazer dele uma grande nação. E quem seria a mãe do filho da promessa? Sara. O que Deus fez? O que Abraão fez? Deu um jeitinho brasileiro e arrumou um outro filho, que até hoje a guerra existe no mundo, por consequência de uma escolha equivocada, de uma pressa de não seguir os preceitos de Deus. E isso tem acontecido na nossa vida. O que Deus tem prometido na nossa realidade, na nossa família, nós seguimos outros preceitos. E Caleb vai dizer: basta não ser rebelde contra o Senhor, e Deus vai nos fazer herdar essa terra. Nas palavras de Jesus: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Probleminha nosso: olhamos apenas, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Não, Jesus falou isso. Nós podemos pedir o que quiser em nome dele, e será feito. Mas antes ele vai dizer: se vocês permanecerem em mim, se vocês andarem comigo, e se aquilo que eu ensino a vocês ficar no coração de vocês, ou seja, olhando para Jesus, caminhando com Jesus, os meus valores vão mudando. E quando essa palavra mora no meu coração, a boca fala o que está cheio o coração, eu passo a orar o que diz a palavra de Deus, eu passo a orar o que Jesus me ensinou, o que eu aprendi com o meu mestre. E a partir disso eu começo a pedir de acordo com a vontade de Deus. E é por isso que vai acontecer na minha vida, porque Ele me ensinou a orar de acordo com a vontade dEle. Mas por fim, uma visão mais que vencedora é uma visão que contempla a concretização das promessas de Deus. Lembra o que aconteceu com aquela geração? Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Foi esta a resposta de Deus diante da incredulidade daquela nação. Mas olha a promessa que Deus faz a Caleb: porém o meu servo, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Aqueles que tiveram uma visão derrotista irão passar por essa terra sem conhecer a terra que eu prometi a eles.
Porém, Caleb, que houve uma outra perspectiva de vida, este que não se desviou daquilo que eu prometi, este vai herdar a terra que ele espiou. E olha a concretização da promessa para Caleb. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Sabe quem morava em Hebrom? Os Anaques. Quem era o povo de Anak? Os gigantes. Aquele que todos os outros 10 mais temeram. São homens grandes demais, são homens gigantes demais, não vamos entrar nessa terra. Deus honrou a visão de Caleb, e Caleb foi morar exatamente no lugar que era mais temido pela nação de Israel. Deus honrou de tal forma Caleb, que o colocou exatamente no lugar onde aqueles homens jamais imaginaram que eram capazes de chegar. Uma visão mais que vencedora, é uma visão que não se conforma com o pessimismo da multidão, que não duvida das promessas de Deus, que não negocia os preceitos de Deus e que contempla a concretização das promessas de Deus. Mas lembre-se de uma coisa: nós não conseguiremos ter uma visão vencedora se não for por meio de Cristo Jesus. E eu concluo essa mensagem com as palavras que Paulo conclui em Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem será contra nós? Não é o gigante daquela terra, não são os homens devoradores, não é a maldade que existe nessa terra, mas é aquele que prometeu. Quem vai fazer acontecer sobre a nossa realidade, sobre a nossa vida, não é o pessimismo coletivo da multidão, não é aquilo que o mundo tem feito, não é a maldade da sociedade, não é a maldade do coração das pessoas, mas é entender que quem vai levantar acusação contra nós, se é Deus quem nos protege, se é Deus quem cuida de nós, e se é Ele que nos dará, por meio de Cristo Jesus, graciosamente, todas as coisas. Queridos, quando nós olhamos para a nossa vida e entendemos que muitas vezes nós estamos com uma visão derrotista, não temos colhido os frutos daquilo que Deus tem dado a cada um de nós, tem oferecido a cada um de nós. Mas quando nós entendemos que Deus nos dá uma visão diferente, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, nós podemos viver essa realidade dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, da nossa família, da nossa profissão, dentro daquilo que nós colocamos como objetivo da nossa existência, porque Deus nos fez em Cristo mais do que vencedores. É preciso mudar a nossa visão, é preciso mudar a nossa ótica da vida, é preciso entender a nossa posição que nós temos em Deus, e a partir disso buscar as realidades de Deus para a nossa existência. Eu quero convidar você a orar pela sua vida, orar por aquilo que talvez você esteja murmurando, lamentando, porque não consegue ver um objetivo diferente, mas orar para que Deus mostre a você aquilo que é promessa dEle, aquilo que é vontade dEle, e que por mais que haja um pessimismo da multidão, Deus irá cumprir as promessas dEle sobre a vida de cada um de nós. Pai, longe de ser uma mensagem que apenas alimenta o nosso ego, mas uma mensagem que nos faz olhar para as promessas do Senhor para a nossa vida, Pai. Promessas que tantas vezes nós temos deixado de lado porque temos tido uma visão derrotista, achando que não é para nós, que a realidade nossa é essa, e não tem esperança, expectativa de dias melhores. Mas o Senhor nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Hoje nós somos livres do pecado, nós temos condições de ter uma nova realidade de vida, uma nova perspectiva de vida, e o Senhor prometeu em Cristo nós temos uma vida e vida em abundância, Pai. E se nós não temos experimentado essa realidade,
é porque nós não temos andado de forma íntima com o Senhor e aceitado andar nos teus preceitos, e ainda não temos confiado nas tuas promessas, ó Deus. Pai, se aos nossos olhos, mesmo que a terra mana leite e mel, seja boa e ampla, mas aos nossos olhos só enxergamos guerreiros, homens maldosos, homens devoradores, e por isso não queremos entrar na terra e continuamos a viver a realidade da escravidão no Egito, a realidade do sofrimento do deserto, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor mude essa visão, mova o nosso coração, e que em Cristo Jesus possamos contemplar esta terra que o Senhor tem oferecido a cada um de nós, entendendo, ó Deus, que nossa vida eterna, esta vida em abundância já começa hoje na nossa vida, começa em Cristo Jesus, e nós já começamos a colher os frutos dessa realidade, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, em relação aos nossos filhos, ó Deus, em relação à nossa igreja, à nossa espiritualidade, nós já começamos a colher os frutos de uma visão vencedora da vida, ó Pai. Cuida do nosso coração, traz as tuas promessas à nossa mente, e nos dê a mesma convicção de Caleb, a mesma convicção de Josué, a mesma convicção do apóstolo Paulo, e a mesma convicção de Cristo Jesus, que o Senhor daria a ele um nome que está sobre todo nome, e assim todo joelho se dobraria diante dele. Mas para isso era necessário enfrentar aquela cruz, enfrentar a sua morte, todo o sofrimento, para que isso ele pudesse conquistar por cada um de nós, ó Deus. Sabemos que temos as nossas lutas, temos os nossos gigantes, temos os nossos devoradores, ó Pai, mas nós temos a promessa do Senhor, e é nessa promessa que nós queremos marchar, é nessa promessa que nós queremos caminhar, ó Deus, é nessa promessa de sermos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida, e é em nome dele que nós oramos e agradecemos, amém.